prosseguindo a maratona literária de inverno, que no meu caso peguei como temática de suspense, né? Não consegui ler os 9 livros em 15 dias, porém aumentei minha velocidade de leitura para quase um livro por semana. Não digo que vou manter isso de forma direta, mas tenho ainda 5 livros para concluir que eu quero compartilhar com vocês cada material, né? E o próximo que eu concluir da minha lista é o primeiro volume de Os Favores de Fazbear, da série do Five Nights at Freddy's, que sim, o mesmo material de videogame que ganhou filme recentemente e completa 10 anos do primeiro videogame, cuja história, inclusive, é muito interessante, já que foi algo criado por uma única pessoa, uma historinha de terror simples há 10 anos atrás, mas que fez tanto sucesso, começou a ser incrementado e ter cada vez mais fãs e dinheiro, que tem mais de 10 videogames já anunciados, quase uns 20 livros já lançados, com alguns agora atualmente disponíveis no Brasil, né? Além de vários outros materiais multimídia. Eu sou o Luiz, bem-vindos aos Monstros de Aventuras, e vamos falar então do que se trata esse livro, que na verdade é de uma série de contos, né? E esse Pavores de Fazbear é justamente o nome da série literária, né? Sendo que o livro 1 é o Mergulho na Escuridão, que inclusive é referente à primeira história, onde dá para ver que temos uma piscina de bolinhas mal assombrada, o que com um coelho assombrado, o que é meio bizarro, mas já vamos entender aí. A ideia básica é que Fazbear é o nome de uma pizzaria onde tinham os animatrônicos, né? Bonecos grandes, né? Parecendo bichinhos de pelúcia, porém onde você usava tecnologia para eles pegarem, se moverem, fazerem como se fosse um showzinho de rock, né? Porém, anos atrás, houve uma série de desaparecimentos lá dentro, barra assassinatos, né? E o que acontece é que essas criaturas, agora, os animatrônicos que faziam parte do show, eles são mal assombrados, né? Seja pelos fantasmas daqueles que faleceram no local, sejam por entidades malignas que foram atraídos devido às séries de atrocidades que aconteceram lá dentro, né? E a ideia básica é que cada conto dessa linha pega um animatrônico, um boneco diferente e conta a história de um pré-adolescente lidando, ou adolescente, lidando justamente com o encontro com esses bonecos depois que a pizzaria foi quase totalmente desativada, né? Sendo que existe uma espécie de conto maior que tem no final, então, 3 contos principais e um conto menor, que é um conto que é contínuo em cada um dos livros, chamado O Homem Sutura, mais ou menos, né? Não exatamente o Homem Sutura, mas, olha, as páginas finais são, são com as cores invertidas, né? Mas aqui a ideia básica é que a aparição de Sutura, que é uma espécie de homem do saco da região, né? A ideia de um senhor com uma roupa toda rasgada, que está associada a acontecimentos macabros, né? E o que ocorre é que esses microcontos, eles formam uma grande história maior no final de cada juntando todos os livros. No momento eu só tenho o livro 1, porém os 4 contos dá para ver eles meio como autocontidos em si. Como eu disse, o último funciona como um pequeno continho, tendo 3 contos maiores, sendo que esse conto no final dá a entender que todos esses contos eles passam dentro de um único universo. Então, realmente, com múltiplos bonecos que foram para as mãos de múltiplas pessoas, né? Sendo que o primeiro, que é justamente o Mergulho na Escuridão, se trata de um rapaz que está super chateado porque tem baixíssima renda e boa parte da cidade também não está lá grande coisa, já que desde que a principal empresa da cidade faliu, ninguém mais tem muita grana para fazer as coisas, a maioria das empresas foram embora, já que a maioria dos funcionários também não teve emprego, então foi para outras cidades, né? E durante as férias dele, ele acaba achando uma área quase escondida, isolada, da pizzaria que está quase indo à falência, onde tem uma piscina de bolinhas e resolve se esconder lá para fazer para dar fazer pregar uma peça no pai. Só que entrando nessa piscina de bolinhas, inclusive é ótima a descrição, né? Já que coloca bem, né? O fato de que o local faz anos que ninguém limpa, então o negócio tá todo meio gosmento, com cheiro horrível, a descrição é ótima, e de repente ele para no local
décadas atrás, se encontrando com as pessoas que seriam teoricamente daquela região. Porém, existe alguém vestido de coelho gigante indo para lá e para cá que ninguém consegue ver além dele, né? Então ele começa a ir e voltar desse passado, ou por aquilo que ele acredita ser o passado, né? Até que tem um momento que finalmente ele consegue achar um local para se divertir, já que estamos falando de quando era o ápice de vida da cidade. Porém, o que acontece é que esse coelho vai começar a assombrar ele, inclusive fora daquele mundo fora daquele passado, né? O que, na minha opinião, dá para fazer algumas discussões, né? Tipo, até onde o negócio é um portal pro passado, mas na verdade, até onde aquela piscina de bolinhas, né? Com tanta criança que já passou lá e tantas coisas horríveis que aconteceram, né? Na verdade, ele só tá interagindo meio com as lembranças, memórias presas lá dentro, né? E na verdade tem uma entidade tentando aproveitar esse contato contínuo que ele tá tendo com aquelas memórias presas naquela região para tentar pegar e assumir o mundo real, né? Claro que quem conhece a franquia sabe como esse coelho é uma das maiores ameaças que existe lá dentro, né? Um dos principais vilões da série, né? Que eu não vou comentar aqui, por causa que, inclusive, para quem assistir o filme e não conhecer a franquia, né? Poder pegar e se divertir vendo a obra também, ou tentar começar a jogar o videogame, né? A segunda história, ela tem uma menina e se chama Ser Bonita. Inclusive, é interessante que cada uma dessas diferenças aqui é como se fosse estática. Por que essas entradas são parecidas com estática? Porque dentro dos videogames, você consegue pedaços da história através de fitas e registros, então, em fita cassete, com aqueles sistemas antigos, né? Então você tem todo esse chuvisco que aparece nas televisões quando você consegue isso, além das TVs serem as antigas de tubo, serem os sistemas onde os sistemas de segurança estão conectados, né? Então, no jogo, quando você muda de câmera de segurança para ver se tem alguma criatura vindo ou não, você tem esse chuvisco, né? Então é muito para imergir nesse jogo. E tem uma outra camada que, se você nunca conheceu o jogo, como eu falei, aqui a ideia é que são bonecos animatrônicos assombrados, né? Então essa ideia de tecnologia possuído pelas sombras, né, acaba sendo ressaltada com esse aspecto de chuvisco, né? Tanto que eu tenho certeza que gente da minha geração que assistiu O Chamado no cinema, a primeira coisa que deve pensar é a Samara precisa surgir da tela, que é justamente outra forma. O Chamado foi um clássico aqui no Ocidente, e lá no Japão também o original Ringu, que eu acho 10 vezes melhor, inclusive, sobre a ideia de objetos eletrônicos amaldiçoados. Mas o que é a história ser bonita? Aqui temos uma garota que tem uma única amiga na escola e que tem um desejo contínuo de ser admirada pelo rapaz que ela gosta, de fazer parte do grupo das meninas mais descoladas, né? Só que ela tem um visual que é, teoricamente, uma coisa mais normal, ok, né? Sem ser aquela coisa meio padrão de estrela, porque ela tem ela não é uma pessoa com muita grana, né? Então ela não pode se entupir de maquiagem como as outras meninas, né? E por causa disso ela se acha horrível, feia. E ela acaba, nesse processo, achando uma boneca que promete realizar o desejo dela ser bonita dentro de algumas condições. E aquilo que parece ser um grande sonho acontecendo, na verdade é uma coisa horrível que começa a ser preparada para ocorrer, né? Inclusive, isso reforça muito, na minha opinião, como essas histórias têm um gosto meio goosebumps, né? Para quem curtia aquele Noites e Arrepios, né? Ou o antigo Clube do Terror, né? Essas historinhas que mostravam a ideia de você estar insatisfeito demais com o próprio corpo, com a própria família, etc, né? E ao invés de tentar trabalhar aquilo de alguma forma, entender melhor o que está acontecendo, você mergulha tanto nas próprias angústias que meio que faz um acordo com o primeiro que aparece sem pensar para poder pegar e sair daquilo, sabe? Então, é muito isso, é muito o conceito que inclusive é ressaltado no último conto, que vamos relembrar o nome aqui, né? Que é o Contar os Modos,
que eu acho um dos nomes mais estranhos, diga-se de passagem, né? Mas o terceiro conto é de uma menina toda sombria e gótica, cujos pais se mudam o tempo todo, então ela vive agora com o avô, né? E o que acontece é que ela não quer papo com ninguém, ela distrata o avô o tempo todo, né? Ela tem um rapaz que ela gosta, só que começa a ter uns probleminhas também, né? E ela, ao mesmo tempo que ela tá lembrando isso, enquanto ela está presa dentro de um desses bonecos animatrônicos enormes, né? Que ela ia se esconder do avô e acabou caindo lá dentro, né? E o que acontece é que o boneco está se preparando para trucidar a menina, né? Então ela acaba lembrando disso, alternando com as conversas justamente do boneco, que parece realmente ler a mente dela, né? E aí ela vai vendo, né, o como tinha um monte de coisa legal pro qual ela não dava valor. E eu acho que a ideia desses conceitos é justamente, né, eu acho que aquilo que une todos os três contos é o conceito de você como criança passar por um monte de coisa, que algumas vezes é pesada, complicada, tudo mais, só que ao mesmo tempo tem todo um monte de coisa legal, interessante, que você acaba não percebendo, não dando valor, aquela coisa de você não prestar atenção nos detalhes, aquela ideia de você sempre ir com um ar meio pessimista para as coisas, então você só vai perceber o pior sem perceber as coisas interessantes. Não que não acham coisas ruins, na verdade tem coisas muito ruins na vida de cada um desses três personagens, né? Mas a ideia básica é que você tem um monte de coisa ruim, só que também tem as coisas boas. E seu cérebro só começa a focar, quando começa só a focar nas coisas ruins, sem perceber que existe só coisas boas, ele pega e a pessoa acaba entrando, independente da idade, num ciclo de autodestruição que pode levar para os mais diversos caminhos, né? Você abre uma brecha para o primeiro que se propõe a sair daquilo, por mais pesado e macabro que possa parecer, você acabar entrando nessa onda, né? Não preciso nem falar os tipos de comparativo que a gente pode falar, né? Como a entrada de alguém numa gangue, a entrada no mundo das drogas, entre outras coisas, sabe? Então, eu acho que funciona com uma ótima analogia disso, né? Funcionando muito bem, na minha opinião, esse livro, aquilo que eu conto quando eu vejo franquias desse tipo, principalmente de bonecos, né? Com a ideia de como você reflete sobre os traumas que persistem na infância. E eu acho legal quando você é adulto e lê uma coisa dessas para refletir sobre os traumas que ainda você tem na infância, que eles acabam refletindo sem você perceber no meio de tudo, né? E o fato de que você ainda lida com crianças, adolescentes no dia a dia normal, né? Então isso gera umas reflexões bacanas através da forma de fábula, né? Além de ter uma escrita muito saborosa, na minha opinião, sabe? Sendo que, inclusive, esse é o primeiro livro de uma série de contos, né? Eu acho que tem uns 3 contos cada um. Eu acho que nos Estados Unidos está até o 11. No Brasil, se não me engano, acho que a Intrínseca lançou até o 4, né? E se a Intrínseca quiser pegar e patrocinar a gente, lindos enviando livros, a gente fica super feliz, né? E eu quero saber de vocês quais histórias interessantes envolvendo justamente bonecos assombrados vocês já ouviram falar. Talvez as famosas da boneca da Xuxa e do Fofão, que são brasileiras, essas histórias, né? Ou assistindo muito o filme do Chuck. Lembrando que temos um vídeo só sobre o primeiro filme do boneco assassino do Chuck aqui dentro. Então, coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!